como era antes. Boa noite a todos. Sai da frente aqui, ô Viduzão. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Quai. Total 120 pessoas nos assistindo. 120 mil pessoas assistindo. Muito obrigado a todos. Mudou 133. 133? Alguém deu um golpe, deu uma dedada ali. Atualizou 133 mil. Vai lá, porra. Então até quinta-feira, se Deus quiser. Tá ok, pessoal? Boa noite a todos aí. E como que é agora? Em sua segunda live, onde abertamente está copiando o presidente Bolsonaro, Lula consegue piorar a estreia e tem menos audiência que a primeira. Então, sorte do Lula que ele é popular nas urnas, porque nas ruas e nas redes sociais... E aí, meus amigos, bom não? Pegando o gancho nessa abertura, e quem sou eu na fila do pão para dar qualquer palpite? Mas, vendo esse cenário ridículo e achando que dá para aumentar o grau de vexame, que é para situações como essas que a gente paga a internet, presidente Bolsonaro deveria voltar com as lives semanais comentando as principais notícias da semana, só pra gente ver um negócio rapidão. Bora, biruleiro, o povo tá com saudade de você. Mas não é esse o assunto desse vídeo, que tem como pauta única o julgamento do Bolsonaro lá no TSE. E como eu vi a matéria que dizia que o monarca caiu porque o TSE estava vigiando ele nas redes, eu acho bem possível que isso esteja rolando comigo também. E aí, galera do TSE, tudo bem com vocês? Então, eu vou tomar muito cuidado de não oferecer nenhuma opinião, por mais que seja apenas uma opinião baseada nas vozes da minha cabeça, que é o que tudo indica, hoje deve ser crime. Portanto, trarei aqui apenas matérias jornalísticas de profissionais de alta qualidade para mostrar para vocês o que farão com Bolsonaro versus o que foi que o TSE fez na época da Dilma e do Temer. E para não correr o risco de ter uma opinião errática, a conclusão vai ficar com vocês. 2023 versus o passado não tão distante de 2017. O que mudou? Estomazinho separado? Então bora lá. Nesse domingo nos deparamos com uma matéria da Folha de São Paulo que dizia o seguinte: TSE deve contrariar a tese que absolveu Dilma e Temer e julgar todo o contexto relacionado a Bolsonaro. Tribunal dá consideração de que julgará o comportamento de Bolsonaro para além da reunião com os embaixadores. E aqui eu vou dar o contexto que se faz necessário para que você entenda o porquê o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Vai, gente, vai, senão agora daqui a pouco mais vai. Em 2022, o ministro Fachin convocou os embaixadores para falar sobre os perigos dos arroubos autoritários e antidemocráticos no Brasil. E sendo justa, ele não citou o nome do Bolsonaro em nenhuma vez, mas seu Fachin nem precisava, né? Todo mundo percebeu. Na época, o Bolsonaro ficou pé da vida porque ele julgou que não era prerrogativa de um ministro do STF/TSE convocar embaixadores para falar o que quer que fosse. Então, em resposta direta a esse ato, ele também convocou não só os mesmos embaixadores, como também o ministro Fachin, para poder dar o seu ponto de vista sobre o tema levantado. Aí foi a vez do Fachin ficar pé da vida. Eu lembro que na época o Fachin chegou a dar 5 dias para o Bolsonaro explicar o porquê que ele convocou os embaixadores. E eu também lembro que na época eu pensei que se ele queria saber por que ele não foi lá, ué, convidado ele foi. Cara, que medo disso ser um contexto antidemocrático. Mas tá, rolou tudo isso aí, foram quilos e quilos de matérias em tudo quanto é lugar. E como resultado final, tivemos o PDT de Ciro Gomes protocolando no TSE uma ação para tornar Bolsonaro inelegível por abuso de poder político. Não corrupção, não por corridinhas com malas de dinheiro, mas por abuso de poder político. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso. E só um adendo, já que eu mencionei Ciro Gomes, o cara tá berrando aos 4 ventos que tá rolando um esquema de corrupção nesse momento envolvendo o atual governo e a Condevasf. E como eu não sou louca de repetir o que ele disse, eu vou deixar ele mesmo falar. Quem vai acreditar que repetindo as mesmas práticas não vai acontecer rigorosamente? Só esperar um pouquinho com o Lula, a mesma coisa.
O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje. O delay é só a atenção da imprensa. Sabe? E é igualzinho. Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe, todo mundo, quem está roubando aonde, etc, etc. Por exemplo, da Codevasf, está todo mundo roubando. Igualzinho. 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 Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma. Sabe o que é? Um prefeito do Ceará está desesperado por saúde, como o Sá está aqui, agarrado, gastando milhões de reais, contrata médico, o médico vai embora, porque paga 20 mil por um médico trabalhar 6 horas, etc, não sei o quê. Depois vem o prefeito do senador Pompeu atrás do médico e não sei o que e tal. Vem lá o deputado e oferece para ele uma patrulha de trator. Mas meu patrão não precisa de trator, precisa de médico. Não, mas o que tem é trator. Aí quando você vai olhar o que eu vou fazer, vai olhar o preço do trator, 150% de superfaturamento. Estão roubando assim na cara da freguesia. Interessante que ele fala, né, que o esquema que vai estourar em 2024 já está acontecendo. E o delay é só a atenção da imprensa. Se a imprensa noticiar, a justiça vai atrás. Se não, pode ser que demore um pouco. Olha o poder que tem a imprensa no Brasil. Mas eu vou me limitar a falar sobre a imprensa aqui, porque daqui a pouquinho eu vou trazer as falas de um ministro do próprio TSE sobre essa mesma imprensa. Aguenta aí que é no mínimo interessante. Continuando, o PDT protocolou o processo contra o Bolsonaro e agora em 2023 a ação andou, chegando ao quase finalmente com o ministro Alexandre de Moraes marcando a data do julgamento da ação para o dia 22. 22 milhões de multa para o PL. Dia 22, julgamento da ação para tornar Bolsonaro inelegível. Não podemos negar aqui que Xande tem uma justiça poética no seu coração, né? E aí voltamos na matéria da Folha que deixou claro que o TSE vai mudar a sua própria tese no julgamento do Bolsonaro. E é agora que você vai entender o que é que vai mudar. Preparados? Em 2017, o G1 resumiu bem do que se tratava a denúncia. Abre aspas. Abuso de poder político e econômico e fraude na campanha presidencial da chapa PT-PMDB em 2014. Segundo a ação, a campanha de Dilma e Temer foi abastecida com dinheiro de propina desviados da Petrobras. Além disso, a suspeita de uso da máquina do governo em favor da presidente e do vice, causando desequilíbrio na disputa. Entre os pontos citados estão a omissão de dados do governo sobre o número de pessoas em situação de miséria, o transporte de eleitores em atos na campanha do Nordeste e a falta de comprovação de passes de despesa e o uso dos Correios para postagem devida de propaganda eleitoral. Fecha aspas. É muita coisa, né? É fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Pra gente entender o que rolou nesse julgamento, nós temos que relembrar quem eram os ministros da época que proferiram seus votos. Eram eles os já conhecidos Luiz Fux, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Herman Benjamin, Tarcísio Vieira, que foi advogado na campanha de Bolsonaro, e também o ministro Admar Gonzaga e o ministro Napoleão. E nesse julgamento um debate prevaleceu. A ação julgada deveria absolver as provas reveladas sobre o esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht e demais empreiteiras, assim como as delações dos marqueteiros do próprio PT, e segundo o G1, foi assim que a defesa da chapa se manifestou na época. Dilma diz que todas as doações para a campanha dela foram legais e declaradas nas prestações de contas ao TSE e pede que os depoimentos de Marcelo Odebrecht, Mônica Moura e João Santana sejam desconsiderados. Já Temer pede para separar as contas de campanha dele e da ex-presidente e também quer anular os depoimentos da Odebrecht. À medida que notícias novas de duvidosa relação com o objeto original foram surgindo, o objeto era dilatado. Houve um nítido avanço especulativo no ambiente de instrução processual, com a ampliação objetiva das demandas. O direito eleitoral não admite a tardia ampliação objetiva, dizem os advogados do presidente. Fecha aspas. O direito eleitoral não admite a tardia ampliação objetiva. Grava essa frase dos advogados do Temer. Esse debate se fez porque quando a ação foi protocolada pelo PSDB, as provas, na época do julgamento, amplamente divulgadas, não constavam na ação. E aí, o que fazer? Galera, tivemos frases maravilhosas proferidas naquele julgamento que eu faço questão de não deixar a história esquecer. Vamos a algumas delas? O vice-procurador da época defendeu
defendeu a manutenção das provas, dizendo, abre aspas, a petição inicial apontou a existência de um tumor, a ecografia de um câncer e a cirurgia abdominal mostrou que, na verdade,